olá, alunos do terceiro ano, como estão? Todos bem? Todos sempre se cuidando de vocês, da família de vocês, para que todo mundo fique bem e a gente esteja junto quanto antes novamente, ok? Eu sou a professora Suélia. Hoje, então, nós vamos estudar a nossa aula de número 15 da disciplina de Ciências. Antes da gente começar, corre lá pegar o caderno, lápis, a borracha, para vocês irem anotando aquilo que vocês acharem interessante, que vocês acharem que é importante para lembrar depois, alguma dúvida, para deixar tudo anotadinho e organizado no caderno de vocês, ok? A nossa aula hoje, então, nós vamos estudar sobre a audição humana. Lembram que a gente estava vendo sobre os sentidos humanos, certo? E aí, nos sentidos, nós temos audição, paladar, olfato, tato. E hoje, então, nós vamos ver sobre a audição, ok? Por que eu coloquei audição humana? Porque a audição, ela muda, né? De animal para animal, algumas características, alguns aspectos. Então, a gente vai ver apenas sobre a nossa audição, ok? Os objetivos da nossa aula: reconhecer o sentido da audição, identificar a orelha como órgão responsável pelo sentido da audição, identificar as partes e as funções da orelha. Então, nós vamos conhecer bem a fundo bastante características sobre o sentido da audição, ok? Audição humana. Estudamos na aula anterior os sentidos humanos. Entre eles está a audição. Nessa aula vamos estudar e aprender ainda mais sobre a nossa audição. Então agora, nas nossas aulas seguintes, nós vamos nos aprofundar na parte dos sentidos humanos. Agora nós vamos ver algumas aulas sobre audição, depois sobre a visão. Então, na aula passada a gente estudou os sentidos humanos de uma maneira bem ampla, ok? Então agora nós vamos especificamente sobre cada sentido aprender ainda mais. Então, a audição. A audição é um sentido muito importante que nos permite captar as ondas sonoras e ouvir os sons à nossa volta. O órgão responsável por esse sentido é a orelha. E a orelha ela é dividida em três partes: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Então, nós já vamos começar a ver sobre a parte da orelha. Então, a nossa audição, ela nos permite captar as ondas sonoras que estão presentes no ambiente e aí nós conseguimos ouvir os sons que estão à nossa volta, certo? Nós vamos ver bem certinho nas próximas aulas sobre essa questão das ondas sonoras, como que elas funcionam também. A orelha externa, então. A orelha externa, ela recebe as ondas sonoras e envia para o canal auditivo. Nessa região encontramos o tímpano, que é uma fina película que vibra quando recebe as ondas sonoras. No tímpano é produzida a cera do ouvido, que tem como principal função proteger a orelha. Então, a cera que forma no nosso ouvido, ela não é só sujeira, ela serve para proteger. Então, é importante que a gente não fique, quando vai limpar, cutucando muito, porque ela também é importante para a proteção do nosso tímpano. Nós já vamos ver também mais um pouquinho sobre isso. Então, a orelha externa, que é essa parte de fora, então ela recebe as ondas sonoras e ela envia então para o canal auditivo, que é já mais para a parte de dentro da nossa orelha. Então, vamos ver aqui. Então, a orelha externa, essa parte aqui, a parte que fica para fora. E aí, aqui nós temos o canal e o tímpano, essa partezinha branquinha ali, bem pequenininha, mas que é super importante para a nossa audição. Por isso que é importante a gente cuidar, para não machucar, para não ficar cutucando, para que ele não seja prejudicado. Deixar ele sempre saudável. Quando for limpar, a gente tem que tomar bastante cuidado. Aqui então a gente tem as partes da nossa orelha externa, Cada partezinha, cada curvinha, ela tem um nome. Então tem a hélice, a escafa, os ramos da hélice, o tubérculo de Darwin, antélice, a concha, o lóbulo, a fossa triangular, o ramo da hélice, meato acústico externo, o trago,
a incisura intertrágica e o antítrago. Quantos nomes, né? Só para nossa orelha, quem ia imaginar, certo? Então, cada partezinha da nossa orelha, ela tem um nome bem específico. Agora, então, nós vamos ver sobre o tímpano, né? Que a gente viu que, então, é uma parte muito importante para a nossa audição. O tímpano é uma parte muito importante e muito sensível no nosso ouvido. É necessário termos alguns cuidados para não perfurá-lo. Como? Porque o que acontece se eu perfurar o meu tímpano? Eu não vou ouvir, porque ele que é o responsável por captar, por receber as ondas sonoras. Então, se ele estiver machucado, ele não vai funcionar, certo? Por isso que é importante. Então, como é que a gente protege, né, o tímpano? Protegendo o ouvido da água, não utilizar cotonete. Mas, professora, eu vou ficar com meu ouvido sujo? Não, né? Você pega lá o dedinho, enrola na toalha e limpa o ouvido normalmente. Por que a questão do cotonete? Porque às vezes a gente vai pondo, né, colocando cada vez mais e aí pode acontecer de machucar o tímpano. Então, por isso que é importante, né, não usar o cotonete. Se for usar, os pede para a mãe, para o pai, para alguém usar para vocês, enquanto às vezes você já não tem muita, né, habilidade ou tem medo, pede então para alguém fazer essa limpeza para vocês. Só utilizar medicação no ouvido com orientação médica, evitar batidas na cabeça e evitar som muito alto. Já perceberam às vezes que a gente está num lugar muito barulhento, que o nosso ouvido fica zumbindo, né? Ou ele fica fazendo, né, um barulho, porque ou então o som muito alto ele machuca também o tímpano, ele prejudica. Então, por isso que às vezes a gente sente esse desconforto depois de ficar num lugar com música, né, com muito barulho. A orelha média, então, nós vimos sobre a orelha externa e agora vamos ver sobre a orelha média. Essa parte da orelha é responsável por captar as vibrações do tímpano e enviar para a orelha interna. Na orelha média encontramos os 3 ossículos da orelha, que são três ossinhos, o martelo, a bigorna e o estribo. Então, são 3 ossinhos que ficam lá dentro da nossa orelha, certo? Lá dentro. Então, a orelha média, a orelha externa recebe, né, os sons, as ondas sonoras, e aí envia para o tímpano, e o tímpano, então, envia para a orelha média. E lá, então, nós temos esses 3 ossinhos, ossículos, né, que são ossinhos na nossa orelha. E a orelha interna, então? Na orelha interna estão as células que recebem as vibrações dos sons e enviam para o cérebro. A orelha interna é dividida em 3 partes. Entre elas estão a cóclea e os canais semicirculares. A cóclea é responsável pela audição e possui o formato de um tubo enrolado e é cheia de líquido. Então, aqui nós temos a orelha externa, a orelha média e lá a orelha interna. Então, quando passa pela orelha externa, pela orelha média e aí chega lá na interna, é essa parte que envia lá para o nosso cérebro, né, os sinais sonoros que recebeu. E o nosso cérebro vai identificar, esse é o barulho de um carro, esse é um barulho de um cão latindo, esse é um barulho que alguém quebrou um copo, esse é o barulho de alguém andando. E lá a gente então compreende e identifica os sons, que está acontecendo naquele momento. E aí nós temos essa parte dos canais semicirculares e a cóclea, ó, que parece um caracolzinho. E aí lá dentro tem um líquido. Esse líquido, além de ajudar na nossa audição, ele é responsável pelo nosso equilíbrio, certo? Lá na nossa orelha. Então, às vezes, quando a gente gira, a gente fica tonto. Já fizeram isso alguma vez? Por que a gente fica tonto? Porque esse líquido ele ficou em movimento. De tanto que a gente gira, ele fica em movimento e aí, como ele não tem estabilidade, a gente acaba ficando tonto também por causa desse líquido que está lá dentro da nossa orelha, certo? Então, a captação do som. Quando ouvimos algo, são produzidas ondas sonoras que são captadas pela orelha externa, que é a parte então que fica aqui para fora, e que vão fazer o tímpano vibrar, lá aquela partezinha que a gente viu, lembram? Quando o tímpano vibra,
ele faz o martelo, a bigorna e o estribo, que são aqueles 3 ossículos, vibrarem também. A orelha interna, aquela parte bem lá de dentro, recebe essas vibrações e envia um impulso nervoso para o cérebro, onde o som será processado e então vamos perceber o som. Mas isso acontece rapidamente, né? Não é, chegou na orelha, agora vai para o tímpano, agora. Não, né? É automático, a gente nem percebe que tudo isso está acontecendo, certo? Mas então, vamos relembrar aqui. A nossa orelha externa recebe o som, certo? E vibra e envia lá para o tímpano que vibra. O tímpano, então, envia para o martelo, a bigorna, o estribo, que são aqueles ossículos que também vibram e enviam, então, a onda sonora lá para a orelha interna, lá que é a partezinha bem de dentro do nosso ouvido. E lá, então, essas vibrações viram um impulso nervoso, né? E enviam lá para o nosso cérebro, que então vai processar, receber o som e aí a gente consegue identificar, certo? A gente ouve alguns sons de longe, a gente já percebe, tem alguém falando, tem alguém ouvindo música, alguém está caminhando, tem um cachorro latindo, tem um gato miando e assim por diante, porque aí a gente já vai diferenciando os sons conforme a gente vai, né, crescendo e aprendendo o que cada som significa. Aqui então nós temos tudo junto, o que a gente viu em partes, né? A parte então da orelha externa, a orelha média, que então nós temos o tímpano, os ossículos, e lá então na orelha interna que nós temos os nervos, a cóclea e o labirinto também. Ok, pessoal? A perda da audição, então, quando a gente ouve, né? Quando a gente consegue ouvir perfeitamente, a gente às vezes nem se dá conta, né, de como é bom o sentido da audição, não é verdade? Às vezes quando a gente tá com uma dor de ouvido, tá com um zumbido no ouvido, né, aí a gente percebe como é ruim quando a gente tá com dificuldade de ouvir. E quando a gente perde a audição, quando as pessoas perdem a audição, algumas pessoas perdem a audição ao longo da vida, algumas pessoas já nascem, né, com a audição prejudicada, né, ou já nascem surdos, e aí como que faz? Então, perder a audição nos impede ou dificulta ouvirmos os sons que mais gostamos. As perdas auditivas podem ser causadas por doenças genéticas, infecções virais e bacterianas e também pelo envelhecimento. Cuidar da pressão, do diabetes, do colesterol e ter uma vida saudável são atitudes que podem evitar a perda auditiva ao envelhecer. Então, conforme a gente vai ficando mais velho, é normal que a gente vá perdendo, né, o sentido da audição. Não que a gente fique completamente surdo, mas vai ficando um pouquinho mais difícil. A pessoa já tem que começar a falar um pouquinho mais alto, deixar a televisão no volume mais alto, né, para que consiga ouvir. É normal. Mas cuidar, né, ter alguns cuidados da alimentação, questão do diabetes, do colesterol, na pressão alta, ter hábitos de vida saudável, ajudam em várias coisas do nosso organismo e na audição também. Então, para a gente já pensar lá no futuro, né, é bom a gente já começar a ter hábitos saudáveis desde já. E Libras, né? Vocês já ouviram falar em Libras, que é a língua brasileira de sinais? As pessoas com deficiência auditiva utilizam a língua brasileira de sinais Libras para se comunicar com as pessoas ao seu redor. Então, quando a pessoa ela tem uma deficiência auditiva que ela não consegue ouvir nada, ela então utiliza a Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, para se comunicar com as pessoas. Às vezes tem alguns programas de televisão que a gente assiste que já tem, né, diz lá no cantinho, uma pessoa fazendo a língua brasileira de sinais. Em alguns lugares a gente já tem os símbolos, né, para que as pessoas consigam identificar o que está sendo falado naquele local. Ok, pessoal? A audição é um sentido que nos permite ter diferentes experiências. Ouvir a voz das pessoas, as músicas que gostamos, os sons da natureza e tantos outros sons que estão presentes no nosso dia a dia. Então, com a audição a gente tem várias experiências.
essa experiência que nós estamos tendo agora, das nossas videoaulas, também, né, existem porque nós temos o sentido da audição, senão a prof ia estar aqui mexendo as mãos, mexendo a boca e vocês não iam estar me ouvindo, não ia ser possível vocês aprenderem tão bem, certo? Então a audição ela nos permite várias experiências, ouvir vozes, músicas, os sons dos animais, da natureza, às vezes sons que também não são agradáveis, né, como o trânsito, as buzinas, sirenes, né, aquela movimentação também não são muito boas, mas que fazem parte, certo? Pessoal, então a nossa aula hoje nós aprendemos então sobre o sentido da audição, como que funciona o sentido da audição, né? Como que nós ouvimos as partes da nossa orelha, qual a responsabilidade de cada uma delas para que a gente consiga ouvir tudo que tem ao nosso redor, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida, voltem os nossos slides, observem as imagens com bastante atenção, né? Os esqueminhas, os nomes, depois quando vocês terminarem a aula. E também pesquisem se vocês quiserem aprender ainda mais. Nós teremos mais aulas ainda sobre o sentido da audição, então nós vamos continuar falando sobre ela ainda mais um pouquinho nas nossas próximas aulas, ok? Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Não esqueçam de realizar a nossa atividade lá na plataforma, ok? Até mais, pessoal, e se cuidem!